Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais um dia que nós iniciamos diante da face do Senhor e decidimos buscá-lo em oração e aprendermos mais da palavra dele. Quero convidar você para nós iniciarmos esse momento, que você feche os seus olhos e vamos buscar a face do Senhor em oração. Feche os seus olhos. Senhor, diante da tua presença, o Senhor sabe como está cada um dos nossos corações. O Senhor sabe como está o meu coração, como está o coração de cada pessoa que tem me acompanhado nesta manhã. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um desses que estão também assistindo, Senhor. Que tenhamos um tempo muito especial na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Como todas as quartas-feiras, meu irmão, minha irmã, nós vamos refletir também em uma palavra que nos desafia a termos uma vida transformada, a termos uma vida exponencial, uma vida que faz diferença, uma vida que agrada o coração do Senhor. E a palavra de hoje é a palavra superar. E quando eu penso em superação, em superar, eu me lembro de vários personagens bíblicos. E um deles, é o que eu vou falar hoje pela manhã, é José do Egito. Nós vemos a história de José do Egito sendo narrada dos capítulos 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Se tem alguém que passou por muitos reveses na sua vida, foi José. José passou por muitas intempéries, muitas dificuldades, muitos problemas. E nós o vemos em todos eles sendo um vencedor, superando cada obstáculo. E quando nós olhamos para a história dele, nós vemos vários reveses pelos quais José passou. Um deles, nós vemos que ele cresceu em uma casa onde ele foi ignorado, invejado e odiado pelos seus irmãos. Ele era ignorado, invejado e odiado pelos irmãos. Por ser o preferido do seu pai, vamos dizer assim, os seus irmãos o odiavam, o invejavam, o ignoravam. Eles tinham ódio do seu irmão. Eles tinham ódio. Mas nós vemos também um outro revés ou dificuldade que José passou, é que ele foi lançado num poço de rejeição. Não só num poço físico, mas ele foi lançado num poço de rejeição emocional. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele. Grande parte de seus irmãos o odiavam, como eu disse. O texto diz que decidiram por num certo momento, que queriam matá-lo, e um dos irmãos falou: não vamos matá-lo, mas vamos jogá-lo pelo menos num poço. E nós vamos dizer ao nosso pai que um animal o destruiu, o matou. Um outro revés que José passou, você pode ver essa história nos capítulos 37 ao 50 de Gênesis. Nós vemos que como ele não foi morto, resolveram vendê-lo como escravo para o Egito. Então ele foi vendido como escravo e foi levado para uma terra que ele não conhecia, numa cultura diferente. O texto diz também que, como ele foi numa cultura diferente, um outro revés que José enfrentou foi de perder a sua identidade. Ele já não vivia num lugar que ele conhecia, numa cultura que ele conhecia, e ele então se encontra num país totalmente desconhecido. Um outro revés que José passou foi que ele foi forçado a assumir um trabalho que ele não desejava. Nós conhecemos a história de José. Ele saiu do lar da sua casa como um filho preferido, amado, e de repente ele se vê na casa de um homem, de um líder egípcio, sendo escravo. Ele foi comprado como escravo, ele servia como escravo na casa deste senhor do Egito. Nós vemos também que ele foi punido em certo momento por fazer o que era certo. A história registra que quando ele trabalhava com Potifar, o seu senhor, a mulher de Potifar começa a se engraçar-se com ele, começa a gostar dele e tenta assediá-lo, e ele foge, e ela simula que ele é quem tentou assediá-lo, e ele então é punido e vai preso por conta de uma falsa acusação. Nós vemos então que José passa de um filho predileto lá na casa do seu pai, passa a ser escravo,
e depois de escravo ele passa a ser um prisioneiro, é preso. Mas os reveses da vida de José não param por aí. O texto, a história diz que ele foi também esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Lá na prisão ele ajudou algumas pessoas e depois que ele as ajudou, ele pediu que lembrassem dele. Mas ninguém lembrou. Você já passou por isso? Você ajudou pessoas que você ajudou pessoas em situações difíceis e lá na frente elas não se lembraram, a ingratidão, a indiferença se manifestaram? Você já passou por reveses como esse de José? Você já foi punido por fazer o que é certo? Você já foi odiado, invejado por as pessoas? Então José passou por vários reveses. Talvez eu e você não tenhamos passado por tantos reveses que José passou. Mas a lição de hoje não é reveses, não são os reveses. A palavra de hoje é superar. E com o que? E o que nós aprendemos com José com relação à palavra superar? Superar. Por que é que José, apesar de tantos reveses que ele passou na vida, ele foi tão resiliente, tão determinado, ele não desistiu? Como José superou todos os reveses que a vida lhe apresentou, que as dificuldades, diante das dificuldades que ele enfrentou, ele não desistiu. Como é que ele superou? Quais foram as atitudes que José tomou para superar esses reveses? Eu quero que você atente comigo para 3 atitudes de José para superar os reveses da vida. Talvez você esteja passando por algum revés, por alguma dificuldade, por algum problema, e você está pensando até em desistir, desanimar, e eu quero que você olhe para a história de José e aprenda comigo como superar os reveses. A primeira lição que nós tomamos é que José sempre dependeu da presença de Deus, independente de onde ele estivesse. Ele sempre dependeu da presença de Deus, independente do lugar onde ele estivesse. Lá no poço, o texto diz em Atos 7, de 9 a 10, Atos 7, de 9 a 10, diz que ele dependeu da presença de Deus lá no poço. O texto diz que os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria. Deus estava com José no poço. José dependia da presença de Deus, independente de onde ele estivesse. O texto diz também que Deus estava com José também enquanto ele era escravo de Potifar. Se nós olharmos Gênesis capítulo 39, versos 3 a 5, nós vemos que quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Deus estava com José independente da situação em que ele estava vivendo. Então a lição que eu tiro para mim e para você, a primeira é: dependa da presença de Deus independente de onde você estiver. José dependia da presença de Deus na prisão também. Deus estava com José na prisão. Em Gênesis 39, dos versos 20 ao 23, diz que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então Deus estava com José também na prisão. E Deus está com você independente de onde você estiver. Aprenda essa lição. Dependa de Deus sempre. Dependa da presença de Deus independente de onde você estiver. Deus estará contigo. Segunda lição. José se submeteu ao plano de Deus independente do tempo que levasse para cumprir a sua promessa. E a lição minha para você e para mim é: dependa, submeta-se ao plano de Deus para a sua vida, independente do tempo que Deus vai levar para cumprir a sua promessa. O texto diz lá em Gênesis 50, 19 a 20, José, porém, lhes disse, José disse para os seus irmãos, lá no final da história: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lá no final da vida, depois que ele superou todas as dificuldades, ele olhou para trás e ele viu que ele venceu, que era plano de Deus. Pode ter demorado,
mas José se submeteu ao plano de Deus, independente do tempo que isso levasse. Terceira lição: José dependeu de Deus, ou do auxílio de Deus, em todos os desafios. Ele dependeu do auxílio de Deus em todos os desafios. Gênesis 41, 15 e 16 diz assim: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José dependia do auxílio de Deus em todos os desafios. É uma lição para mim e para você, dependermos de Deus em todos os desafios. Meu desafio, meu irmão, para mim e para você, é que a gente, nessa palavra de hoje, a gente supere todos os reveses, como Josué superou, dependendo sempre da presença de Deus, independente de onde nós estivermos. Hebreus 13:5 diz: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como José, meu irmão, minha irmã, submeta-se ao plano de Deus, independentemente do tempo que ele levar para cumprir a sua promessa. O tempo dele é perfeito, é o momento certo. Deus não tarda e não falha, o tempo dele é o tempo certo. Espere pelo tempo de ação do Senhor. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Faça como José, meu irmão, minha irmã. Submeta-se ao plano de Deus, independente do tempo que levar. Como José, dependa do auxílio de Deus em todos os desafios que você enfrentar. Salmo 32:8 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isaías 30:21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você dependa sempre da presença do Senhor, independente de onde você estiver. E que você se submeta ao plano de Deus, independente do tempo que Ele levar para cumprir a sua promessa. E que você dependa do auxílio de Deus em todos os desafios. Ele está contigo em todos eles. Eu quero convidar você a orar comigo nesta manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor, a superarmos os reveses, as dificuldades, as lutas, os problemas que porventura vierem sobre nós, as tempestades, os grandes desafios, as dificuldades, as circunstâncias adversas, aquelas muitas vezes que nós não damos conta de resolvermos sozinhos. Nós nos submetemos ao Senhor, à sua vontade, ao seu cuidado. Abençoa cada irmão e cada irmã que de repente esteja passando hoje por algum revés, por alguma dificuldade. Que a tua mão poderosa esteja sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te ajude e me ajude a superarmos os reveses que porventura vierem sobre nós. As tempestades vêm sobre todos, tanto para os justos quanto para os injustos. Como na parábola do homem sábio e do homem tolo, né? As tempestades vêm sobre todos. A diferença é a base da casa, é a base das nossas vidas. A nossa base tem que estar firmada na rocha. Com isso a casa não cai. E que Deus te dê força para superar todos os revés. Não desanime, siga firme, olhe para a história de José e aprenda com ele. E que Deus te abençoe e você tenha uma semana guardada e dirigida pelo Senhor. Até mais, em nome de Jesus.